Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz por nós. Porque se nós estamos aqui, se nós estamos de pé, é porque com certeza Deus Ele tem nos dado graça, Ele tem nos dado força. Porque nós sozinhos, nós não conseguiríamos chegar. Porque os dias são difíceis, as lutas são muitas, né? E é só Deus para nos dar graça, é só Deus para nos sustentar, para nos dar condições, porque a nossa força, ela vem do Senhor nosso Deus. E se Ele nos trouxe até aqui, se nós estamos aqui de pé, é porque Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Então que nós possamos nos entregar aos cuidados do Senhor, deixar Ele trabalhar, deixar Ele realizar os planos e os propósitos que Ele tem para nós ainda nesse tempo, porque o tempo é agora. Nós não temos tempo para esperar. O tempo do Senhor para as nossas vidas é hoje. Então que nós possamos nos entregar aos planos e aos propósitos do Senhor enquanto é tempo, amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu coração que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias com Isabel. Nós vemos que Isabel era estéril e agora, passado anos, eles não conseguiram ter filhos e agora ela e Zacarias, eles já estavam numa idade avançada. Nós vamos ver que chegou o momento, chegou o tempo de Deus responder a oração, né? Deus responde no momento certo. Ele tem a resposta certa no momento certo. Deus enviou resposta lá quando Zacarias estava oferecendo incenso como sacerdote ali no templo do Senhor, no lugar santo, porque nós vamos ver que somente o sacerdote era quem entrava naquele lugar para oferecer incenso ao Senhor. E o anjo de Deus veio falar com Zacarias. Zacarias até se assustou com aquela situação, mas o anjo disse: eu trago um recado para você, que você vai ter um filho, sua mulher vai gerar, né? E esse filho, vocês vão colocar nele o nome de João, e ele vai ser uma pessoa que vai ser muito, ele vai ser grande na presença de Deus. E nós vamos ver que Zacarias, ele não acreditou. Ele teve dúvida de que realmente aquilo iria acontecer, de que iria se cumprir, né, essa promessa do filho. E então o anjo disse que ele iria ficar mudo. Zacarias iria ficar por um tempo sem falar, por causa da sua incredulidade. Muitas vezes nós também oramos, mas nós achamos que aquilo não vai acontecer, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil de se realizar. Às vezes a gente está orando já há algum tempo e ainda não aconteceu. Mas a gente ora não crendo. Como é que nós podemos orar por algo se nós não acreditamos que pode se realizar? Se nós não cremos que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Essa é a palavra do nosso Deus. Deus ele cumpriu na vida dele, na vida de Zacarias, na vida de Isabel. Deus respondeu, Deus trouxe resposta da oração deles. Então quando nós oramos por algo, que nós possamos crer, né? Possamos crer que Deus ele é poderoso para realizar todas as coisas, que Deus ele é soberano e ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. E nós vamos ver que João, ele nasceu e foi crescendo. João foi crescendo separado na presença do Senhor. Ele era aquele que se separava, que se santificava para fazer a obra de Deus. Porque ele não poderia, né, andar como todos os outros. João, ele era contra aquelas pessoas que viviam comendo, que viviam bebendo, que levavam uma vida de qualquer maneira, que não pensava, né, no que poderia acontecer, porque ele começou ali a anunciar que Jesus Cristo viria, após ele. Ele começou ali a preparar o caminho do Senhor, para que
as coisas fossem mudando, para que houvesse mudança. Nós sabemos que quando um rei, naquela época, ele estava para sair de viagem para outro país, o local, as estradas onde aquele rei fosse passar, as estradas tinham que ser melhoradas, né? Tinham que ser preparadas aquelas estradas para que o rei pudesse passar, pudesse viajar, para que facilitasse o trajeto do rei. E por isso aconteceu assim. João Batista, ele estava aplanando, preparando o caminho para o Senhor. João Batista era aquele que vivia no deserto. Ele não se regalava com comida, com bebida, mas João, ele comia apenas insetos. Os insetos que eram limpos, que era lícito comer. João comia gafanhotos, João comia mel silvestre. Ele era uma pessoa que era separada. Nós vamos ver que Sansão foi uma pessoa que teve uma missão. Deus deu uma missão para ele. Ele também era separado. Ele tinha que se santificar para cumprir a sua missão. Mas Sansão, ele não conseguiu ir até o final, porque ele deu mais vazão para sua carne, né, do que para o seu espiritual. Sansão, ele começou a se misturar, ele começou a ir atrás de coisas que não eram lícitas para ele, e ele acabou se perdendo, e ele acabou então sofrendo as consequências. Mas João Batista não. João Batista, ele cumpriu, nós vamos ver que ele cumpriu a sua missão com louvor, com êxito. Ele foi até o fim na sua missão. Ele fez aquilo que ele foi chamado para fazer, preparar o caminho para o Senhor Jesus. E João, ele era aquele que começou a batizar, pregava o arrependimento. Aqueles que se arrependiam eram batizados por ele ali no Jordão. E nós vamos ver que os fariseus da época, os saduceus, aqueles que eram os religiosos, que conheciam conheciam a lei, mas nós vamos ver que eles conheciam, mas não praticavam. Eles também vinham ali a João, mas eles não vinham com arrependimento sincero para serem batizados. Eles vinham apenas com a hipocrisia deles. Eles vinham com falsidade. Por isso João os chamava de raça de víboras, porque eles eram falsos. João dizia para eles: quem deu a vocês, quem disse para vocês que vocês podem fugir da ira vindoura, da ira que viria? Porque o Senhor Jesus, ele também traria juízo, né, sobre aqueles que não mudassem as suas vidas, não mudassem as suas atitudes. Ele também viria com juízo. E ele dizia: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Muitas vezes nós falamos em batismo com fogo, mas isso pode também significar o juízo de Deus, né? Porque ali diz que ele traria a pá e juntaria na eira, né? O trigo ele colocaria no celeiro, e a palha ele iria, né, queimar com fogo, um fogo que nunca se apaga. Isso significa juízo. Nós vamos ver que nos dias de hoje a primeira vinda de Jesus também pode ser comparada com a segunda vinda de Jesus, quando ele virá para buscar aqueles que lavaram, né, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que se purificam, aqueles que se separam deste mundo, que estão no mundo, mas que não se contaminam com as coisas do mundo, que lutam, assim como João, para ter uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É a palavra dele que diz, e nós temos que ir pela palavra do Senhor, né? Ele vai vir e vai levar os seus, vai arrebatar aqueles que são seus, mas ele também vai vir fazer justiça sobre aqueles que não têm arrependimento, né? Que é como aqueles fariseus, saduceus da época, que não se arrependiam, que eles achavam que a vida deles estava muito bem do jeito que estava. Eles não queriam aquela palavra
que João pregava a palavra de arrependimento. E hoje muitas vezes nós estamos vendo pessoas pregando um evangelho coach, um evangelho de facilidade, um evangelho que diz: você pode ser quem você é, você pode ficar do jeito que você está, não precisa de melhorar, não precisa mudar nada. Jesus te ama, sim, Jesus ama, sim, mas Jesus quer que nós tiremos das nossas vidas aquilo que não condiz com a palavra dele. É essa a vontade de Deus para nós, porque Ele quer que nós nos preparemos, para que nós estejamos aqui preparados para que quando a trombeta soar, para que quando Jesus Cristo nos chamar, nós estejamos prontos, para que nós não sejamos de qualquer maneira, porque Ele não vai levar ninguém de qualquer maneira. Ele não quer ninguém que está levando uma vida de qualquer maneira. Nós somos falhos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos em todo o tempo, mas nós temos então que reconhecer o nosso erro e procurar nos arrepender e procurar mudar a nossa vida. Era isso que João pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. É tempo de arrependimento. Hoje nós sabemos que o tempo do fim está próximo. O Senhor Jesus disse que Ele iria mostrar sinais no céu, sinais na terra. E hoje nós podemos ver, se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, nós conseguimos ver que tudo que está acontecendo é porque está se cumprindo o tempo do Senhor Jesus, o tempo em que Ele virá buscar um povo que é um povo lavado, um povo que é separado para Ele. E Ele virá. Nós temos que estar esperando. Todos os dias nós temos que estar aqui com os nossos pés na terra, mas com os nossos olhos fixos nos céus, sabendo que a qualquer momento o Senhor Jesus Ele pode vir buscar a sua igreja. E nós precisamos almejar este momento, nós precisamos almejar estar saindo daqui para estar indo morar num lugar bem melhor que o Senhor Jesus prepara para nós, que Ele está preparando para cada um de nós, porque aqui não é um lugar bom de estar. Este mundo não tem mais nada bom para oferecer para ninguém. Este mundo está ficando um lugar muito difícil, insustentável de se viver. Nós vemos os noticiários, nós vemos as coisas acontecerem. Não é mais tempo de nós ficarmos então aí despreocupados, de nós ficarmos vivendo uma vida de qualquer maneira, comendo, bebendo, achando que é só isso. Não, tem coisas para vir, tem coisas para acontecer. A volta do Senhor Jesus está próxima. Então que nós possamos nos preparar, saber que esse dia vai chegar e nós temos que estar aqui, nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas, sempre na presença dEle, esperando por Ele, almejando por esse dia, para que nós possamos então sair deste mundo, ir para um lugar melhor que Ele tem para nós, se nós quisermos, porque isso também nós temos que querer. Ele quer nos dar, Ele quer nos levar, mas nós temos também que buscar por isso, nós temos que desejar este lugar, porque Ele não vai pegar ninguém e levar ninguém à força, nós temos que querer. Então é tempo de nós ouvirmos a palavra verdadeira do Senhor, a palavra que prega arrependimento. Muitas vezes as pessoas não querem pregar essa palavra, porque essa palavra muitas vezes não traz aplausos, e muitos querem ser aplaudidos nesses dias. João Batista ele não buscava por aplausos, mas ele buscava para cumprir a sua missão, ele buscava fazer a vontade de Deus, e foi isso que ele fez em todo o tempo. Ele não buscava glória para si, mas ele buscava glória para o Todo-Poderoso. Ele procurava servir, fazer aquilo que era devido a ele fazer. Ele dizia que ele queria diminuir para que o Senhor Jesus pudesse crescer. Era Ele que tinha que ser grande, porque Ele é que era, Ele é que é a luz do mundo. E é isso que nós temos que fazer. Falar aquilo que Ele nos mandar falar, independente se vamos ser aplaudidos ou não, porque nós temos que ser grande
diante dele, assim como João Batista foi grande diante do Senhor, não grande diante de muitos ali. Para muitos, João Batista não era profeta, não era nada, mas já foi profetizado, o anjo já havia dito que diante do Senhor ele iria ser grande. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, que o Senhor possa falar contigo através dessa palavra, que Ele possa trazer para a sua vida, para o seu coração, aquilo que você necessita. Peça para o Senhor, para que Ele possa estar fazendo, para que Ele possa estar mudando, muitas vezes, aquilo que precisa ser mudado, e que Ele possa te preparar para o grande momento que o Senhor, Ele vai trazer para todos nós, no momento certo, no momento dele. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.